nosso assunto, muito também interessante, e eu acho que eu já comentei com vocês que esse assunto de citologia, que é difícil, tem nada de fácil. A maioria de vocês talvez não tenha trabalhado no colégio de uma forma, vamos dizer assim, mais exaustiva, quase. Fica difícil, tá? Fica difícil. Então, eu já tinha trabalhado um pouquinho sobre a ideia de como acontece, quais os passos para ver a tal de respiração, que a gente até acaba fazendo uma redundância, pessoal, por incrível que pareça, porque respiração só existe respiração celular. Mas a gente reafirma, é normal isso acontecer, né? Então, respiração celular. Primeira coisa e importante é saber qual é a organela que acontece isso, tá? Então, a respiração celular aeróbica tem que passar pela nossa amiga mitocôndria, tá? Então, a nossa amiga mitocôndria, ela é a organela que faz a diferença para a produtividade de energia de uma célula eucarótica, tá? Mito é filamento, condro é grão, né? Bueno, não tem muito sentido para vocês, é um sentido muito mais visual de microscopia eletrônica, mas é isso que significa mitocôndria, tá? Bueno, ela vai atuar sobre dois pontos principais, mas a respiração, que vou recordar aí, ela inicia com uma etapa que é comum à respiração anaeróbica e aeróbica. Então, respiração ana, não precisa da intervenção do oxigênio, anaeróbica. E aeróbica, só para lembrar, tem uma etapa comum, que é chamada de glicólise. Glicólise. Então, essa é uma etapa comum. No caso da anaeróbica, ela segue, se for o número 1, ela segue o caminho no nosso corpo para produzir uma substância que quem gosta de academia, de esporte, sabe que quando essa substância começa a ser produzida, dá cãibra. Alguém lembra qual é que é a fermentação clássica dos músculos? Hein? Alguém lembra aí? Quem é que pode dar um palpite aí? Qual é a fermentação que os músculos fazem? Alcoólica ou láctica? Ela é láctica, senhor, Exatamente. por conta do ácido lático. Exatamente. É isso aí. Então, o nosso corpo faz fermentação, tá? Aonde? Músculos. Quando que faz? Quando a atividade, né, excede a concentração de oxigênio para as mitocôndrias, a gente acaba fazendo uma fermentação láctica. Então, aí um exemplo para vocês que a glicólise pode terminar numa fermentação mesmo no nosso corpo. Agora, A2. A2, aí é óbvio, tem que ter a
mitocôndria. É o momento que a mitocôndria entra. Ou seja, os produtos da glicólise, que é o piruvato, as duas moléculas de piruvato, aqui recebem de volta os hidrogênios e vira ácido lático. Aqui ainda vou usar a energia que tem ali no piruvato. E é isso que a gente vai ver as etapas mitocondriais do quê? Da respiração aeróbica. Então, nós já fizemos a glicólise, que é escrito em inglês, mas eu tenho certeza que vocês têm, mesmo para quem não vai fazer prova de português, né, pela facilidade dos termos aqui, ficar próximo da língua portuguesa, vocês têm capacidade de traduzir. Então, glicólise, citossol, tá? Membrana aqui externa, membrana interna, espaço entre membranas, tá? Aqui tu tem um conjunto de moléculas proteicas, aqui também. Lá, tá? Tá acontecendo um ciclo de transformação e vocês sabem que isso é o matrix, né? É a matriz mitocondrial. Então, o que está indo para dentro da mitocôndria? Duas coisas, tá? Então, vou botar aqui do ladinho só para a gente depois refazer esse raciocínio já com a aplicação, tá? Entra na mitocôndria, entra na MT. Vamos botar MT aqui, abreviar. Na mitocôndria. O que entra na mitocôndria? Pós-glicólise, duas moléculas de piruvato. Piruvato, tá? Muito bem. O que mais? Ah, tem mais coisa que entra. Sim, não pode esquecer, tá? De quem que a gente não pode esquecer? Dos hidrogênios. Então, o nosso transportador, que eu apelido de Uber de hidrogênios, quem é esse Uber de hidrogênios? Tem que lembrar lá, o NAD, tá? Então, aqui é praticamente uma sigla, né? Nicotinamina, adenina, dinucleotídeo. Nicotinamina é vitamina, a nossa vitamina B3. Tá? Então, olha aqui, ó, ela transporta hidrogênios. Tá? Ao transportar hidrogênios, ela ainda está carregando energia sob a forma dos elétrons do hidrogênio. Então, olha aqui, ó, o autor, o desenhista, né, está colocando, ó, o transportador está levando elétron e próton para dentro. Esta aqui vai para a terceira etapa, essa molécula. Esse Uber leva para a terceira etapa. Mas essa quantidade de energia que tem no piruvato, ela vai para a segunda etapa. E aí só vou marcar aqui, tá? Para a gente ver com detalhes. Ó, aqui, o ciclo do ácido cítrico é a segunda etapa. E esse complexo de cadeia transportadora de elétrons, ó, transportadora de elétrons, é a terceira etapa. Tá? Segunda, terceira. Então, vamos adiante. Entrou, muito bem. Mas já começa a primeira transformação. Tá?
Ou seja, vai passar por uma enzima denominada, né, de piruvato desidrogenase. Lendo o próprio nome, né, complexo piruvato desidrogenase. Piruvato, por quê? É o ácido pirúvio, tá? Ou piruvato, que está em jogo. Duas moléculas. Quantos carbonos? 3 carbonos, bolinhas pretas. Tá? Por que desidrogenase? Porque eu vou, olha aqui, ó, prestem atenção, nós temos um NAD oxidado, e aqui ele retirou hidrogênios, tá, durante, então, esse processo piruvato desidrogenase. Já está dizendo desidrogenação. Tá? Então, ele passou para a forma de reduzido. Então, esse processo laranja é uma desidrogenação. Vou botar aqui letra A. Aqui está a desidrogenação, que é um dos fatores importantes. Isto aqui também vai para a terceira etapa? Sim. Ó, terceira etapa. Vai ser mais tarde trabalhado na terceira etapa estes hidrogênios que têm muita energia. Eu botei até um solzinho. Mais uma coisa importante que acaba a gente focando só no hidrogênio, mas tem que cuidar. Antes aconteceu a retirada de carbono. Ó, retirada de carbono. Como é que eu tiro o carbono? Sempre acompanhado de oxigênio. Tá? O nome que se dá, já que isso aqui é um grupo carbox, tá? A gente chama este processo, esse é deshidrogenar, tirar hidrogênio. Tirar carbono, carbox, a gente diz, descarboxilar. Descarboxilar. Acontece uma desidrogenação para cada ácido pirúvico e uma descarboxilação. O produto é o tal de grupo acetil. É o nosso vinagre, né? O grupo acetil. Esse acetil não tem como começar a ser desmontado no ciclo de Krebs se ele não for apresentado por uma coenzima. Abreviando, a gente chama acetil-CoA, essa molécula. Abreviando, a gente pode chamar de acetil-CoA, ou coenzima A. Ela, a coenzima, apresenta quimicamente para iniciar o ciclo de Krebs com esse grupo acetil. Quem é essa gigantesca molécula de coenzima? Buena, vamos dar uma olhada. Tá? É esta criatura que vocês estão vendo. Tá? Aqui, vocês já conhecem estes nossos amiguinhos aqui. Tá? Só lembrando, quimicamente, aquilo ali é o quê? Uma base nitrogenada chamada de adenina. Aqui eu tenho uma ribose, o nosso açúcar, entre aspas, né? Um glicídio de 5 carbonos. E aqui nós temos os fosfatos. Então, esta parte não é tão difícil, mas cisteamina, precisa saber isso? Não, gurizada. Tá? É só para ilustrar quem é essa grande coenzima. Esta grande coenzima. Agora vem, tá, aquilo que eu comentei com vocês, a vitamina B5. Ó,
B5. Então, as vitaminas do complexo B são fundamentais para a respiração celular. Fundamentais. Alguém lembra em que momento da vida das mulheres elas são aconselhadas a tomar suplemento de vitamina B5, o tal do ácido pantotênico? Quem sabe? Mulheres, num determinado momento da vida, precisam tomar ácido pantotênico como suplemento. Não é durante a gravidez? Exatamente. Aí, camarada, é exatamente. Ó, as grávidas precisam tomar suplemento para não dar problema aonde? No desenvolvimento neural, pessoal. Então, já aproveitando aqui, estamos falando em coenzima, já lembrar de uma situação que já caiu em prova, tá? Qual é a importância da vitamina B5? Além da respiração celular, tá ali, ó. Suplemento para as nossas futuras mamães, aquelas que querem ser mamães. Óbvio, né? Então, aqui nós temos a adenosina difosfato, que a gente já tinha visto. Esse aqui não é contado só esses aqui. Tá? Então, ó, entrou, né, no processo, tá aqui, né? Nós vamos retirar o grupo carbox, tá aqui, o número 1. Isso aqui é a descarboxilação. Vai acontecer também o quê? Desidrogenação. Tá? Aonde? No complexo piruvato. Desidrogenar. Por quê? Por que que eu quero tanto esses hidrogênios? Porque essa camarada tem o quê? Um monte de energia ainda para ser retirado. Vai para a terceira etapa. Tá? O que que eu faço com o CO2? Joga ele fora. Não quero mais saber. Joga fora. Oi! Conecta. O conecta entrando em contato. Perdão, eu não fico com o celular atento aqui. Momento, pessoal. Perdoe-me. Mas é óbvio. Conecta que eu posso dar o último período, continuar conversando com as crianças aqui, tá? Tranquilo, tranquilo. Muito bem. Ah, então, nós podemos ver que a mitocôndria está recebendo piruvato, ou ácido pirúvico, duas moléculas, já perdeu carbono, já perdeu hidrogênio, ficou só o grupo acetil. Quem é que entra na parada? Uma coenzima que tem ali a vitamina B5, importantíssima. Tá? Bueno, agora já temos, olha ali, ó. Segunda fasezinha aqui intermediária, né? A oxidação do piruvato. Agora eu vou entrar no ciclo de Krebs, tá? Mas eu tenho que falar do segundo transportador de hidrogênio. Segundo transportador de hidrogênios. Então, nós temos um outro concorrente ao Uber-NAD, exatamente. Nós temos o Uber, também de hidrogênio, denominado PAD. Tá? Então, também tem um difosfato de ribonucleotídeo com adenina. Tá? E, opa, outra vitamina. Exatamente. Tá? Veja, estamos diante agora da B2, riboflavina, ou simplesmente flavina. Então, o complexo B está totalmente relacionado
a respiração celular, tá? Por isso que a pessoa praticamente não desenvolve se não tiver na sua alimentação complexo B. Complexo B. Então, a criança pode ficar, então, tá, desenvolvidas ou até não consegue sobreviver se a alimentação é muito pobre em complexo B. Então, já trabalhamos aqui, ó, com o B3, né, que é o NAD, o B5, que é o complexo ali, a coenzima A. E agora estamos trabalhando com o segundo transportador, que é vitamina B2. Tá? Então, cuidem. Temos agora um outro transportador. E aqui está o que a gente vai chamar de ciclo, porque nós vamos regenerar a primeira molécula formada. Então, é chamado de ciclo, né, do... Já comecei a escrever aqui. Do ácido cítrico, ácido cítrico, o que que ele é, na verdade? Primeira molécula formada. Primeira molécula formada. Ou o seu descobridor, não, mas vamos dizer aquele que detalhou todas as enzimas e moléculas intermediárias do processo, que nosso amigo Krebs. O nosso amigo Krebs, por isso que é chamado, né, ciclo do ácido cítrico ou ciclo do autor, que é o tio Krebs. Tá? Então, se vocês olharem, vocês têm na parte superior do slide, né, de novo ali, o piruvato. Tá? E este piruvato, tá, ele vai sofrer o quê? Descarboxilação. Muito bem, ó. Descarboxilação. Agora, dentro da mitocôndria, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, ó. Ops, que porqueira. De vez em quando a minha coisinha aqui cria vida. Dentro da mitocôndria, e só dentro da mitocôndria, é importante tu gravar, anotar isso. Só dentro da mitocôndria que começa a ser liberado o gás carbônico. Só dentro. Então, já na etapa que antecede o ciclo de Krebs, nós já temos liberação de gás carbônico. Tá? Temos a desidrogenação, como a gente viu, pelo NAD, e agora a coenzima A, que é a vitamina B5, o ácido pantotênico, vimos aí que é importante para as grávidas, está apresentando o grupo acetil. Está aqui. Tá? Vai haver uma hidratação, e aí a coenzima... Não, interessa que a coenzima vai embora. Vai conseguir lá outro grupo acetil. Quem é que já está presente lá na matriz mitocondrial? Ó, primeira molécula formada. Não. Esta aqui é a molécula que já existe na matriz, que vai se associar ao grupo acetil, formando ácido cítrico. Então, agora vocês acabaram de ver por que esta é a primeira formada, porque eu tinha na matriz o ácido oxalacético, combinei com acetil, gerou ácido cítrico. Está aqui por que que o nome é chamado, então, ciclo do ácido cítrico. Tá? Eu diria para vocês que este nome, este
esta molécula e esta aqui, é bom a gente saber o nome. Todas as demais do ciclo não interessam. Já vou dizer o que interessa. Tá? O que interessa tu saber do ciclo? É tu saber, pelo menos, que para cada ácido pirúvico, então são dois, né? Para cada um que entrou, tá, na nossa amiga mitocôndria, o que tu tem? Então, tu vai ter duas moléculas, né? Mas, quantos hidrogênios esse Uber vai retirar? Quantos NADs vão formar, então, com hidrogênio? Olha lá, vamos contar aqui, ó. Lá em cima, 1. Aqui, 2. Aqui, 3. 4. Tá? 4. Então, 4. Temos aquele outro companheiro, também vai tirar hidrogênios. É um transportador de hidrogênios. É o FAD. Quantos? Só tem um aqui, ó. 1. Tá? Agora, tá? Quantas moléculas de gás carbônico eu vou tirar? Isso é fácil, né? É só contar os números de carbono do próprio ácido pirúvico ou piruvato, tá? Então, olha lá, ó. Só para comprovar, ó. 1, 2, tá? E aqui está o terceiro. Aqui está o terceiro. Então, gás carbônico, 3. E ainda temos um lucro. Que lucro? Vai se formar uma molécula já energética de ATP. Então, é um ATP. Mas, de novo, como a glicose gera 2 ácido pirúvico, olha a multiplicação. Não esquece. Não esquece. Então, este quadro, esta ideia de formação, quantos NADs se formam, quanto FAD, quanto de gás carbônico, que momento sai gás carbônico, quantos ATPs pode se formar na segunda etapa. Essas são as questões tradicionais quando falam do ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Às vezes, só precisa saber que o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs é da respiração. Porque lá na fotossíntese a gente vai ver que existe um outro processo muito semelhante a isso. Tá? Para vocês verem que às vezes a questão pega muito leve. Aqui, ó, em inglês, todos os camaradinhas intermediários, vocês estão vendo com o número de carbonos. Tá aqui, né, o que entra e o que sai. Tá mostrando aqui o local em inglês para aqueles que curtem. Aqui está detalhado. Eu vou mandar esse slide como eu estou mandando os outros, ó. Está detalhado cada fenômeno, só que está pelo lado de cá, ó. Então está aqui entrando o ácido oxalacético, está aqui, né, o citrato, o ácido cítrico. Tá? Então nem mostra os intermediários, só já está fazendo aquela contabilidade dos hidrogênios, ATP, tá? E quantas moléculas de CO2 está sendo retirada e quanto. Então tá tudo escritinho aqui, então não precisa nem anotar muita coisa, tu pode usar isso aqui como um pequeno resumo do ciclo de Krebs. Tá? E aí passamos para o momento que eu tenho que usar os hidrogênios. Eu tenho que usar os hidrogênios. Então eu vou tirar a energia que ainda resta nos elétrons do hidrogênio. É chamada essa terceira etapa. Vamos botar aqui. Terceira etapa. Pode ter variações, mas normalmente é cadeia transportadora
transportadora de elétrons, ou simplesmente cadeia respiratória. Ou cadeia respiratória, tá? Então, nós temos essa variação para denominar esse momento. Agora, tu tem que saber, né, antes de saber a lógica que está por trás disso aí, né, tu tem que saber onde ocorre. Onde ocorre, tá? Então, vamos ali, ó, já dizer o local para sexta-feira a gente falar um pouquinho da lógica disso aqui. Cristas mitocondriais, tá? Lembrando que a crista mitocondrial é uma deformação da membrana interna, já que tem duas, da mitocôndria. Ó, tá ali, ó. Aqui que está o complexo que é a cadeia transportadora de elétron ou cadeia respiratória, tá? Tem que ter esses 4 elementos e este que é uma espécie de turbina que eu vou falar para vocês na sexta-feira, tá? Então, caríssimos candidatos à universidade, tá? Eu vou ter, inclusive, no último período com vocês, aí já retomo aqui a respiração, deve ter algum colega aí com problemas. Então, já voltamos daqui um pouco mais. Um abraço e tomem aguinha aí para vocês. Tchau, tchau. Então, retornando, depois de tomar uma aguinha, dá uma levantadinha. Muito importante para os trabalhadoras do Brasil. Frio, inclusive. Ué, vamos trabalhar de duas maneiras aqui em cima da cadeia respiratória. Vamos simplificar assim. O raciocínio que está por trás, por que que ela existe? E o que, mais importante, normalmente é explorado pelas questões de concurso vestibular Enem, tá? Então, a lógica. Vamos botar aqui do lado, tá? Os nossos amigos hidrogênios, tá? Nós temos que lembrar lá na glicose, são 12, tá? Muito bem. E ladeado, nós vamos escrever aqui os carbonos e oxigênio. Então, o carbono e o oxigênio, o que que a gente viu ali no ciclo do ácido cítrico? Foram eliminados, foram excretados para fora da mitocôndria, para fora da célula, tá? Via sangue, chega aos nossos pulmões e joga fora. Então, energeticamente, zero. Então, é só uma companhia. Exatamente, a gente vai entender mais ainda depois na foto, sim. Então, ó, isso daqui eu vou eliminar sob a forma de gás carbônico. Então,
Então, aonde ainda tem energia que eu posso captar, energia importante, está retido aqui no nosso amiguinho hidrogênio. Então, eu tive dois transportadores, dois, tá? Então, o nosso amigo hidrogênio foi acompanhado principalmente pelo NAD, que é a nossa vitamina, tá, do complexo B, e também ajudado pelo FAD. Esse aqui exclusivamente na mitocôndria. Todos esses dois transportadores estão querendo o que com os hidrogênios? Levá-los até a cadeia transportadora de elétrons. O elétron do hidrogênio é que tem muita energia. A cadeia vai usar o elétron, gastando a energia desse elétron, passando por substâncias proteicas que estão ali na membrana, na parte interna, já que é na matriz, né? A gente viu que é na matriz. Desculpa, matriz. Vimos que é na crista, né? Na crista, na membrana interna. Então, ali que está posicionado esses elementos da cadeia transportadora de elétrons, que é principalmente citocromos. Bom, então o elétron é usado energeticamente. Vou botar ele aqui. Eletricamente, então, carregado, ele vai ser utilizado por uma proteína, que é, na verdade, uma bomba iônica. Aqueles transportes, os transportes ativos. Pô, mas onde é que está o ATP? Não. Estas bombas, elas funcionam com a energia desse elétron. Aqui está a energia. É este elétron. E é o próprio próton do hidrogênio que vai ser transportado. Ó, o próton é o camarada que será transportado contra o gradiente. Ele vai ser concentrado aonde? Bom, onde é que estava acontecendo mesmo? Agora sim, né? Onde é que estava acontecendo o ciclo de Krebs? Na matriz, né? Então, eu vou pegar os prótons na matriz e colocar nesse espaçozinho aqui, ó. Vou concentrar. Sempre que se concentra um elemento, é transporte ativo. Da onde eu estou tirando a energia? Do elétron. Onde é que estava esse elétron? É do hidrogênio. Tá? Vou transportar quem? O próton. Que próton? Do hidrogênio. Tá aqui, ó. As bombas iônicas, aqui vocês estão vendo, né? 3 bombas iônicas, ó, de próton, estão jogando, olha lá, estão jogando lá para o espaço entre membranas, fazer uma grande concentração de próton. Bueno. Aí lembra muito, sabe o quê? Que vocês já estudaram, inclusive, não só na geografia, mas o aspecto físico. Tá? Você sabe que para fazer até porque tem uma relação, uma usina hidrelétrica, né? O que que tu faz? Tu vai te aproveitar de uma declinação de uma bacia hidrográfica muito volumosa e vai fazer aquela engenharia, tá, de botar uma barragem. Tu vai barrar esse rio.
formando o tal lago da usina. Lembram disso? O lago da usina. Muito bem. Então, a água acumulada, ela pressiona nessa parte, porque ela tem uma declividade e está muito volumosa. Então, essa parede está sendo pressionada. Então, isso aqui é uma energia potencial. O que eu vou fazer? Eu vou botar uma turbina aqui embaixo. Vou botar aqui embaixo uma turbina. Tá? Então, com a força da água, as hélices, tá? E os ímãs que estão associados a essa hélice vai produzir, vai transformar energia cinética, energia de movimento, no caso dessa água que está entrando, em energia elétrica. Ó, aí sai a água, tá? Tá saindo a água lá. E gerando energia. Muito parecido vai acontecer aqui na cadeia transportadora de elétrons. Quer ver? Ó, tá aqui os prótons. Foram bombeados lá para dentro. Gastei energia. Agora, eu vou pegar esses prótons e deixar eles passarem por uma turbina, que é uma molécula, né, que é chamado ATP sintetase. Né? ATP sintetase. Então, vamos botar aqui, ó. ATP sintetase. Então, já ASE vocês sabem que é enzima, né? Ó. Então, sintetiza ATP. Cada próton que é projetado aqui livremente, ele pode, né, a favor do gradiente, aqui está hiper. Opa, a minha mesinha aqui resolve criar vontade própria. Hiper, aqui está hiper. Eu fiz isso gastando energia do elétron. Agora aqui está hipo. Então, essa energia que eu botei aqui, ó, os prótons, é como se eu fizesse a barragem e, né, aumentasse aquela energia aqui potencial. Abro a turbina molecular, entre aspas. Como é que é o nome dessa turbina? ATP sintetase. Vem a favor do gradiente. Esta nossa turbina, ela tem movimento molecular. E cada movimento molecular que ela executa possibilita uma ligação química altamente energética. Ou seja, eu estou transferindo essa energia, né, que indiretamente é do elétron, tá? Em última análise é do elétron, para produzir, então, ATP. É 100% de eficiência? Não. Mas né, não chega nem próximo à tecnologia humana em termos de transferência de energia que aqui está sendo feita. Então, passou um próton, ATP, ou seja, está acontecendo o que a gente chama de fosforilação. Mas se o próton se acumular aqui, dá tudo errado. Então, eu tenho que tirar ele de fora. O elétron, depois que ele passou por todo o sistema de bombeamento, eu tenho que tirar fora também. Então, o que eu faço? Eu pego o próton, o elétron que já está descarregado, reconstitui os átomos de hidrogênio. E quem é que vai ficar com esse conjuntinho para tirar fora? Agora vem o oxigênio. O que acontece? Combina com hidrogênio e gera água. Gera água. Ó, tá aqui a água. Então a água é formada como último momento da cadeia. Quando o próton já não me serve mais, nem o elétron do hidrogênio. Ó.
agora ele sai fora. Então, esse oxigênio é importantíssimo como um agente, tá? Que vai fazer, então, a construção da molécula de água e vai sair, vai tirar fora esse nosso hidrogênio que eu não preciso mais. Então, essa é a lógica. Transportar prótons, concentrar prótons, para que uma enzima chamada ATP sintetase transforme esse movimento dos prótons em energia. Tá? Indiretamente, estou transformando a energia que estava no elétron para produzir ATP. Essa que é a lógica. Quem são os transportadores? NAD e FAD. Quem é o mais eficiente? O NAD. O NAD é o principal transportador de hidrogênio. Então, é o hidrogênio que guardou a energia realmente ali do glicídio. Gás carbônico não serve, só serve para fazer a estabilidade. Tá? Aqui, terceira figura, uma terceira representação, tá? Mostrando de novo, ó, o NAD deixando os hidrogênios, né? Aqui sob a forma de prótons embaixo, e o elétron energizado em vermelho, fazendo o quê? Bomba. Ó, bomba de prótons. Tá? Nome de cada um dos elementos aqui, ó. Complexo NAD desidrogenase, complexo citocromo, né? ATP sintetase. Todos os prótons que vão ficar aqui no espaço entre membranas têm que passar por essa turbina. Ali é um movimentozinho. Esse movimentozinho gera o quê? ATP, né? ATP. O que eu faço com os prótons? Pego o elétron, próton e oxigênio e gero água. Tá? Então, o que mais cai? Local. Cristas mitocondriais. Quando eu uso o oxigênio, na terceira etapa, gera o quê? Água. Água. Quantidade de ATPs. Bom, aqui é certamente a quantidade maior de ATPs. Ó, cerca de 26, 28 ATPs. Não precisa decorar. Quais os ATPs que tu tem que saber? Ah, esses tem que saber. Quantos de saldo eu tenho da primeira etapa? Quantos são produzidas no ciclo de Krebs? Né? Então, o total vai... Qual é que é a região onde eu mais produzo ATP? Está aqui, né? Na cadeia transportadora de elétrons. Tá? É aqui. Inclusive, está mostrando, ó, as 3 etapas com a etapa intermediária aqui, ó. Glicólise, oxidação do piruvato dentro da mitocôndria, ciclo e a cadeia transportadora de elétrons. Tá? A minha recomendação, para vocês é colocar aqui embaixo o local. Tá? Então tá lá, ó, citossol, estes dois, matriz, é o que eles mais batem, é local também. E aqui, cristas, as cristas. Quando eu jogo fora CO2, aqui, ó, CO2 vai embora. Quando eu necessito de oxigênio, é aqui, ó, entrada. O que eu produzo? Já que eu vou botar os hidrogênios todos para cá, que tem muita energia, e descarregar eles, no final eu produzo o quê? Água. Está aqui um resuminho mais sintético ainda,
mas é sempre interessante a gente fazer uma compreensão do que está por trás desse jogo aí químico, tá? Então, fiz uma pequena... Ó! Universidade Federal de Santa Catarina. Ah, mas é um terror, professor. O problema é aquela questão dissertativa. Não tem nada de problema. Eu já usava essa imagem e aí eu fiquei muito contente de saber que a universidade, em 2024, usou a mesma imagem, né, desse livro aqui, ó, que é famosérrimo. Inclusive a URGS também gosta muito desse livro. Pegaram ilustrações que são maravilhosas. Bueno, olha o que está pedindo na letra C da questão 1. Né? Só para você ter uma ideia de o cara que está bem preparado, o candidato aquele, a candidata que está, né, bem nos conceitos, deve rir, né, desta questão aqui, ó. Qual etapa metabólica é comum tanto à fermentação quanto à respiração aeróbica? O que a gente tinha visto? A nossa amiga glicólise, que ocorre lá no citosol. Em qual região da mitocôndria ocorre o ciclo do ácido cítrico? Como eu disse para vocês, gostam de local. Qual é o local aqui, já que não dá para ver, né? E eu pedi para vocês ali colocar. Então, isso aqui é no matrix, tá? É no matrix. Ali, crista. Aqui, tá aqui escrito, ó, citosol. Vejam que barbada questão escrita, dos elementos da questão escrita, mas os outros também eram fáceis. Só coletei um aqui para fazer um comentário. Tá? E aqui mostra, nesse slide, que tu pode usar vários elementos como fonte de energia. Tá? Lipídios, esses polissacarídeos transformando em monossacarídeos, que a gente já tinha visto, acompanhados pela glicose, e proteínas. Mas esse é o elemento último que a gente usa. Tá? Último. A gente usa sempre glicídios se tivermos uma boa alimentação. Se diminuir muito a alimentação, né, principalmente de valor energético, e aumentar a atividade física, tu começa a queimar lipídios. E por último, tu vai para as proteínas. Tá? E vocês veem que as flechas vão e voltam. Tá? Então, a gente diz que a mitocôndria, o próprio ciclo de Krebs em si, é uma encruzilhada encruzilhada metabólica. Metabólica. Significa dizer que muitas reações de construção e destruição passam pelo ciclo de Krebs e, óbvio, está sob o domínio da mitocôndria. Para vocês entenderem que não é só a respiração em si, a quebra dessas moléculas, mas também construção de algumas moléculas. Tá? Os dois tipos aí representados, agora estou associando as duas formações de fermentação importantes para o vestibulando, para o camarada que está fazendo ali o Enem. Tá? Então, fermentação lática já tinha falado, né? Isso aqui nos músculos. E bactérias fazem isso. Lembra do iogurte, né? Ó, o que eu vou ter?
tirei hidrogênio, devolvo. Não tenho o que fazer, não tenho mitocôndria. Então, eu devolvo. Quando eu devolvi, o piruvato se transforma em lactato ou ácido lático. Invisto. Eu tenho que fazer um investimento de 2 ATPs, igual, né? Toda glicólise precisa para iniciar. Obtenho 4 ATPs, mas o saldo de uso é 2. Sempre deixo 2 como, né, reinício da reação. Mesma coisa nessa outra. Tá? Mas, e aí eu vou sublinhar aqui. Ó, vamos usar aqui. Ó. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Nesta aqui que eu produzo etanol, álcool, por isso que é chamada fermentação alcoólica, qual é a diferença? Além de devolver o hidrogênio, vai haver o quê? Eliminação de CO2. Tem a eliminação de CO2. Então, né, lembra da espuminha da cerveja, tá? Então, quando tu olhar para a alcoólica, tá? Tu lembra lá o teu copinho de cerveja, que inclusive a parte daquela, né, aquela espuminha, tem gente que não gosta, mas na verdade aquilo ali é que vai manter o sabor, né? Não precisa ter uma baita espuma, mas aquela espuma é importante na questão da qualificação do sabor. Então, olha lá, ó, lembra da espuminha, tá? Então é o nosso CO2. Ah, mas no vinho? A gente jogou para fora, a gente eliminou esse CO2, né? Então, outras bebidas, inclusive, tu vai concentrar mais o álcool. Na cerveja, tu usa esse CO2. Até pode injetar mais na própria bebida. Mas, professor, quem é que faz? Qual é o micro-organismo que eu preciso botar à disposição dele glicose e a glicólise dele, que acaba em fermentação alcoólica, dá para a gente usar aí para várias coisas. Bom, é o levedo. Levedo. Ou seja, os fungos. Fungos é que tu usa aqui. Aqui é bactéria ou nos músculos, como exemplo, mas aqui é fungos. Tá? Lembra então que o levedo, tá? Por exemplo, tu pode fazer bebidas alcoólicas, tu pode fazer pão. Por que que o pão cresce? Porque a fermentação alcoólica libera CO2 e depois, quando tu botar a massa para cozinhar, ela também elimina o quê? O etanol. Tá? Inclusive, tem muita criançada que adora comer massa crua. Tá? E a massa crua, enquanto está crescendo, vocês sentem o cheiro do etanol, aquele cheirinho tradicional. Né? Então, bebida alcoólica, bebidas alcoólicas. E pão é o caso típico da gente usar, então, o fermento, lembra, né? Fermento. O fermento, gurizada, na verdade é o quê? Né? Se for biológico, né, os esporos do fungo para ele crescer rápido ali quando tem comida. E o fermento químico, então, é só uma reação química, né, para produzir CO2 e a massa se expandir, parte da reação química, então quebra glicose um pouco, tá? Quimicamente, mas a grande questão ali é produzir o quê? CO2 para inchar a massa, né? Inchar. Mas interessante mesmo é o fermento biológico, que é os funguinhos ali, né? A qualidade do produto aumenta muito, tá? Aumenta muito.
E aí chegamos nos grandes produtores, tá? Então, cloroplastos são plastos, porque existem outros, né? Plastos coloridos, tá? Mas também podem ser chamados de, daí se é colorido, né? Cromoplasto. Cloro, pessoal, é verde. Então, é um cromoplasto verde. Tá? Por que que ele é verde? Pela física, você sabe, né? Que no padrão de cores lá do prisma, todas as cores lá, tá? Então, aquilo que tu enxerga foi a cor refletida, a cor que não foi, o padrão de energia que não foi absorvido. Então, qual é a cor que os vegetais odeiam, que não consegue captar energia? O verde. O verde. Então, tu enxerga o verde porque ele está sendo refletido, ele não está sendo absorvido, não está sendo usado como fonte de energia. Então, a energia da luz, a frequência energética não usada é o verde. Tá? Então, mas principalmente laranja, né? O anil, vermelho, um pouquinho para o vermelho ali, pá! Isso aí, o cloroplasto adora esses padrões. Só, só plantas, então, o reino planta, todo ele, sim, todo ele. E no reino protoctista, ou protista para alguns, tá? No caso, as algas vão ter, então, organelas semelhantes, tá? Ou o cloroplasto como um camaradinha aí, né, tradicional. O que que eu tenho que saber? Bueno, já vou dizendo. Também organela com duas membranas, tá? Então, duas membranas, já sabe que uma é interna, outra externa. Membrana interna forma coisas interessantes aqui, formatos interessantes. O que que é esta coisinha aqui, né? Essa moedinha que tem pilhas. Isso aí tu tem que saber. Então já vou botar até de uma corzinha aqui diferente. São os tilacoides. Outra coisa importante, o líquido interno aqui, a matriz aqui, é chamado de estroma. Estroma. Tá? Então, tilacoides está aqui no plasto, no cromoplasto aqui verdinho, cloro, como está as cristas mitocondriais lá na mitocôndria. Então, é uma deformação do que? Da membrana interna. A matriz lá na mitocôndria aqui é chamado de estroma. Tá? Aqui também tem material genético, também tem cloroplastos, sim. Então, vou botar um aqui que o desenhista resolveu não botar. Chamou atenção para outras coisas. Então, tem DNA? Tem. Tem capacidade de autoduplicação? Sim.
tá? Gera capacidade de autoduplicação. Né? Pode produzir algumas e coordenar, né, a produção de algumas proteínas. E, mesma coisa, também tem ribossomos próprios. Ribossomos próprios. Tá? Então, aí estamos com um panorama de estruturas internas aí que a gente deve saber. Olha uma questãozinha aí, tipo URGS. Só mencionando organelas e separando, tá, em grupos para saber se tem célula animal ou vegetal. Olha aí. Células animais, células vegetais, células animais. E aí eles usam aqui, ó, somente, somente, somente. Citoesqueleto e centríolo. Citoesqueleto e centríolo. Citoesqueleto eu tenho em células animais e vegetais. Tenho nas duas. Centríolos, como regra, eu só tenho em células animais. E num pequeno grupo, também tenho num grupo de vegetais, mas não é comum a todos. Então, citoesqueleto e é uma condição de soma, né? Tem que ser as duas coisas juntas. É regra para quem? Para células animais. Verdadeiro. Cloroplasto, que acabamos de ver a estrutura. E parede celular, nós temos parede celular em fungos. Sim, temos. Tá? E também em plantas. Só que um é de celulose e os fungos é de quitina. É diferente? É diferente. Agora, cloroplasto, eu tenho em células vegetais. Então, as duas coisas juntas, somente em células vegetais. Não tem cloroplasto, por exemplo, em fungo. Tá? Complexo golgiense. Complexo golgiense. Tá? Lisossomo. Tá? Lisossomo. As duas coisas juntas. Isto aqui é só animais. Isto aqui é animais e vegetais. Mas somente os animais vão ter as duas coisas verdadeiras. Questão é. Mas aí houve uma discussão lá na época que não poderia se desprezar o grupo, mesmo sendo pequeno, temos filo inteiro das briófitas e pteridófitas. Só para lembrar, né? Briófitas é os musgos. Tá? E aqui a samambaia é o representante clássico. Tá? Mambaia. Tá? Então, samambaia e os musgos têm centríolo. Então não poderia dizer somente. Aí a resposta seria D. Só para vocês verem que o raciocínio que tu vai fazer de uma questão pode correr em problemas para encontrar o gabarito. Tá? Então, não tem essa coisa de questão objetiva que só tem um gabarito e fim de papo. Às vezes, conforme a construção frasal, vai dar margem para haver discussão. Tá? Então, o gabarito deu letra E e o pessoal discutiu que deveria ser a letra D, Dinamarca. Então, é clássico.
cada vez mais se tem cuidado com as questões. Mas a URGS, no último vestibular, fez aquela bobagem de dizer que no Rio Grande do Sul tem desertificação, né? Pá, aquilo ali foi um absurdo que eles consideraram verdadeiro. E vocês sabem que não existe esse processo no Rio Grande do Sul. Tá aí, as inundações estão mostrando o contrário, né? Não existe nenhuma parte do Rio Grande do Sul que deixa de chover para criar uma situação de aridez. Não existe no Rio Grande do Sul desertificação. Existe um processo na região sudoeste, tá? Um processo que, não sei se o Caetano já discutiu, mas é o processo de arenização. Isso é diferente de desertificação. A arenização, inclusive, precisa de bastante água, de situações depois de seca, vento e solos, óbvio, né? Solos frágeis, solos, né, que já são arenosos. Então, é diferente de desertificação. Não vai me confundir isso. Tá? Então, fotossíntese. Tá? Nos interessa, então, ter como base a organela e ver quais os fenômenos que vão acontecer nessa organela. Agora, nesta aqui, nesse de representação aqui, ó, o cara botou o DNA lá circular. Tá? Muito bem. Nos interessa ter uma visão geral. Praticamente isso aqui responde a muitas questões. Esse esqueminha. Tá? Então, primeira etapa. Ó, primeira etapa. Chamada etapa, tá, de clara. Fase clara. Né? Eu acho muito complicado a tal fase clara. Nós vamos dizer fase ou etapa dependente da luz. Tá? Dependente da luz. Conhecida como etapa fotoquímica. Então, esta que é dependente da luz é a fotoquímica. A segunda etapa, ou fase, esta é uma etapa independente da luz. Independente da luz. O que eu quero dizer? Ela ocorre de dia ou sem luz à noite. Por isso que ela é chamada apenas de fase ou etapa química. Então agora tu já sabe as duas etapas ou fase. Fotoquímica, química. Antigamente, né, alguns ainda chamam fase clara, fase escura. Né? Não faz essa associação que vai ficar o raciocínio mais difícil. Tá? Então, esta aqui acontece de dia e de noite, esta aqui acontece só quando tem luz. Muito bem. Outra coisa que tu tem que saber, chamar atenção aqui, óbvio, né? No próprio esquema. Eu preciso, para a etapa inicial, a primeira fase, água. Tem que ter à disposição para o vegetal de água. O que a água contribui? A água contribui apenas com hidrogênios. Aqueles exatamente. Ó. Ela contribui com
hidrogênios. Quem é que eu não vou usar da água? O oxigênio. Então, qual é a etapa que vai haver produção e eliminação de oxigênio? Etapa fotoquímica. A etapa fotoquímica. Então, é quando eu libero oxigênio de quem? Da água. Bah, isto aqui é vital. Ou seja, eles pedem muitas questões, mas muitas questões com essa questão. Da onde vem o hidrogênio? Da onde vem o oxigênio? Então, cuidado, cuidado. O oxigênio é parte integrante da água. Óbvio, outro fator essencial é a energia solar. É neste momento da fase fotoquímica que eu transformo a energia, que é uma energia da luz, eu vou transformar essa energia da luz em energia química. É nesta etapa que eu faço essa transferência de tipos de energia. Uma é luz, eu vou fazer ligações químicas, tá? E esta transformação também vai se usar do ATP como uma molécula provisória carregando energia. Ó, tá? E, óbvio, eu vou usar os hidrogênios. Olha aqui, ó. O que vai acontecer com os hidrogênios? Vão ser transportados, só que o transportador agora, na fase fotoquímica, não é o NAD, né? É o NADP. Ele tem um fósforo. Pá, mas aí eu vou confundir quando é NAD e quando é NADP. Não vai confundir. Por quê? Não tem FAD. E vamos botar aqui, ó. Uber das plantas. Plantas. Por isso que ele é NADP. Ó, associa isto aqui, ó. Transportador de hidrogênios é o NADP, o NAD das plantas. Mas não tem nada a ver, não, mas é só para memorizar, ter facilidade de associar. Então, o NADP é fotossíntese. NAD é respiração. Olha ali, ó. NADP carregando hidrogênio. Também, ó, está sendo liberado ATPs. Isto vai para a fase que não depende da luz, a fase química. Fase química, independente da luz. Bueno, é nesta fase que eu preciso de quem? Do cara que vai ser uma espécie de embalagem. Tá? Uma espécie de embalagem. Nós precisamos de gás carbônico. Então, olha ali, ó. C6O6. Tá aqui, ó. É do carbono. Quem é que vai guardar a energia do ATP? É o nosso convidado principal. Ó, os hidrogênios. É aqui que está a energia química que antes foi energia luminosa. É nesse hidrogênio. Os 12 hidrogênios. Bom, feito esta análise dessa figura que é uma síntese, né? Só vamos colocar aqui, que infelizmente o artista não colocou,
Isso aqui é chamado de ciclo de Krebs? Não. Este é o ciclo da duplinha Calvin, e o aluno, o Benson. Calvin e Benson. Tá? Então, saber esse ciclo de Calvin e Benson é muito importante. Tu pode até saber, e às vezes eles usam o sinônimo, né? Ciclo das pentoses. Ciclo das pentoses. Depois a gente vai ver por quê. Ciclo das pentoses. E por último, e até para a gente se também encerrando por aqui, eu colocaria os locais da onde ocorre a primeira fase e a segunda fase. Primeira etapa e segunda etapa. Fotoquímica. Tilacoides. É onde acontece. Está ali representado. Tilacoides. Aonde acontece, veja, está vazio aqui. Isso aqui é o estroma. Estroma. A matriz? Não, eles não vão dizer matriz, eles vão chamar de estroma. Tá? Então, ó, as antigas cristas e os tilacoides. A antiga matriz ali na mitocôndria aqui é o estroma. Veja, algumas coisinhas importantes que eu estou destacando aqui para depois tu comprovar com as questões. Depois tu vai comprovar com as questões. Então, agora sim, vamos nos despedir para nos encontrar na sexta-feira e olhar com atenção aí a estas etapas e tu vê que não vai ser uma coisa tão absurda. Então, uma boa noite para vocês, uma boa semana para vocês. Obrigado pela companhia e muito boa noite, gurizada. Tchau, tchau.